capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Nós temos que ficar firmes. Nem sempre a pessoa está firme. A pessoa tem que aprender a ser firme. Como é que eu consigo ser firme? Já falamos disso já. Ele diz, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aquele que um dia te perdeu, a quem te perdeu? O diabo. Você aceitou Jesus e você passou a ser uma propriedade de Deus. Ele vai tentar, em algumas vezes, entrar na sua vida, no seu território, reconquistar, ou pelo menos paralisar você. Dr. T.L. Osborne, que já está na glória, teve aqui em 99, alguém esteve naquele culto? Tem alguém que foi naquele culto em 99? A irmã estava aqui nesse culto, em 99, ele colocou até, nós colocamos um bando chamado Milagres, aí ele falava letra por letra, depois fez no Ibirapuera também, em 99, foi um pregador do mundo todo, ele escreveu um livro chamado Impacto, ele disse, o diabo não pode destruir uma pessoa, ele tenta parar a pessoa. Como é que ele tenta parar? Com muitas coisas mesmo ele tenta parar. Uma delas são as chamadas doutrinas que aparecem. Nós não podemos cair nessas ciladas. Nós não podemos cair nessas armadilhas que o diabo prepara e as pessoas às vezes acabam caindo. Veja o que diz Hebreus capítulo 13, versículos 8 e 9. Nosso versículo é o 9, mas eu vou ler um pouco mais, né? Vou ler o 8 também para dar bem sentido. 13, 8 e 9. O 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não mudou. Nós não temos que apresentar um Jesus liberal, entenda bem, um Jesus com isso. Não, Jesus Cristo ele não muda, ele é o mesmo. Mas veja o versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Traz, às vezes até no afã de conseguir alguma coisa, mais almas, o pregador pode deixar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não existe outra maneira, não existe uma igreja modelo padrão. Padrão é a palavra de Deus, nós temos que olhar para ela. E as pessoas vão deixando. Por quê? Querem alguma coisa e acabam se perdendo. Doutrinas várias estranhas, não vamos falar nada. Eu tenho, por favor, não quero criticar ninguém, nem julgar ninguém. Mas vem agora, por exemplo, o modernismo. Essas não foram palavras minhas. Eu peguei alguém que falou e eu achei, concordei. Temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Às vezes nós sentimos saudade do mundo. E nós queremos alguma coisa que estava no mundo. Como nós não conseguimos, nós tentamos santificar aquilo. Eu já expliquei isso para vocês. E a pessoa vem, por exemplo, essa época, festa junina. Não, mas é gospel. Festa junina, gospel. Será que é gospel mesmo? Será que é uma doutrina estranha que está trazendo, que é para alegrar, para trazer a mocidade, mas será que vamos conseguir isso? É dessa maneira? O outro carnaval gospel, eu até citei o pastor Hilton, que ele falou, pastor, um dia vai ter a cachaça gospel. Aí ele falou uma coisa muito séria, vai ter o inferno gospel. Não podemos, temos que tomar cuidado para não sair da palavra de Deus, quer dizer, nessa modernidade que existe, nós temos que pregar o Evangelho, não existe outra maneira. O Evangelho é o poder de Deus, vamos falar sobre isso. Deixa eu logo ler com você, que é o que eu estou citando para você, estou falando, mas não estou lendo. É Romanos 1,16, por favor. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vamos ler? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Basta para nós. Não tem, se eu quero dar salvação, eu tenho que pregar o Evangelho. Não existe salvação fora do Evangelho. Não existe, pode ter certeza. Não existe salvação fora de Cristo. Só Jesus Cristo salva. Aí ele diz, não vos deixei levar por doutrinas várias estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, de que nada aproveitaram os que eles se entregaram. Aí nós vimos também na semana passada que nós não podemos cair na armadilha da ofensa, que às vezes caímos. Aí Mateus 5,44 é bem citado no nosso meio. E hoje foi citado também pelo nosso missionário R.R. Soares. Mateus 5,44, nessa série que ele deu de Isaías e Lucas 4. E ele chegava aqui. Então, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a quem? Os vossos inimigos. Aí nós aprendemos que os inimigos do homem, às vezes, são os da própria casa, que é Mateus 10,36, por favor. Aí já vai lá e volta. Eu, porém, vos... Não,
10:36, chegou. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. A de identificar, não podemos odiar. Alguém, familiar não é só marido e mulher, pai e filho, não, às vezes é um tio. Entenda bem que talvez prejudicou o seu pai. Você não pode odiar essa pessoa, mesmo que ela tenha lhe dado um prejuízo. Coisa de família que pode, não estou contando vida de ninguém, são tantas histórias, né? Como diz um certo cidadão, são tantas emoções, né? São tantas histórias que nós conhecemos, não estou aqui para contar de ninguém, não. Mas já ouvi caso, o tio rico, depois fui ver o tio rico, não era o tio rico não, o tio rico era o tio picareta. Por quê? Porque eram tantos irmãos e ele ficou com tudo que era dos irmãos. E ele sempre foi considerado o tio rico, até que se descobriu lá que o tio pobre lá, que era o pai da pessoa, sofreu a vida toda por causa, mas tem que odiar? Não tem que amar essa pessoa, orar para ela se converter. O que adiantou ela falecer? A Bíblia diz, louco, se Senhor te pedirem a tua alma. É como as pessoas aí fora, não estou dizendo, não estou sendo o nome de ninguém, nem fazendo alusão a alguém. Se deram bem, acabou a Lava Jato, não tem mais Lava Jato, não tem mais o quê, se deram. E no dia do juízo, não vai aparecer não? Se escaparam daqui de um juízo humano, não vão escapar do juízo final, se não se arrependerem. Vocês se arrependerem também tem que agir como Zaqueu. Zaqueu disse, se eu defraudei alguém, eu vou fazer o quê? Exceder 4 vezes mais. Não estou dizendo que vai usar essa lei, mas tem que fazer. Entende? Mas também não estou falando alusão a ninguém, com todo o temor. Isso fala, vão tirar, para não pensar nos outros de fora, até na igreja, irmão. Se algum pastor chegou e pegou alguma coisa que não era, irmão, digno é o obreiro do seu salário, viva dele. Se não quer viver dele, não vá. Eu vou tomar um café ali fora, eu não posso pegar o dia da igreja para tomar um café, tem que tomar com o meu dinheiro. Eu não posso usar o dinheiro, claro, se pôr um café aqui e falar para todo mundo, eu participo também. Mas fora disso, não posso, porque eu seria desonesto, não estaria agindo de maneira certa. Isso não vai ficar escondido quando eu tivesse praticado, se eu não me arrepender. Se me arrepender, eu tenho que restituir. Então, isso é claro para nós. Só estamos falando para não pensar em ninguém. O que eu falei no caso da família. Bendizei os que vos maldizem, como eu cito aqui Atos 13:50. Diz lá, Atos 13:50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres, como é que era? Religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Eles foram perseguidos, podem dizer, aquelas mulheres endemoniadas, aquelas mulheres perturbadas, não, bendizei os que vos maldizem. O que ele fez? O que ele disse? Aquelas mulheres religiosas e honestas. Não faça isso, não caia na cidade, não caia na armadilha da ofensa, que às vezes a pessoa cai, não cai no adultério, mas cai numa dessa, quer dizer, não cai numa doutrina errada, mas cai no sentimento de mágoa, de ódio. Bendizei os que vos maldizem, mas fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. É isso que você tem que fazer. Fazer dessa maneira, você vai vencer, vai ser um vencedor. Então não cai nessa cilada. Outra que eu citei está aqui em Mateus 5, mas o versículo 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Cuidado com a tentação nos olhos. Tentação visual. O diabo traz. Por favor, não quero ofender ninguém, mas hoje é comemorado o quê? Dos namorados. Cada propaganda aí que machuca, irmão. Nós temos que alertar a nossa juventude, isso não é normal. Isso não é comum. Comum é o que a Bíblia diz, largará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Se atentar numa mulher desejar, imagine um homem desejar um homem. Uma mulher desejar uma mulher é aberração diante da Bíblia. Porque eu não estou aqui para ser aplaudido, posso até ser xingado, mas tem que pregar o Evangelho. E os nossos jovens têm que saber disso. Isso não é normal, jovem. Todo mundo que tem um filho quer ter uma nora e quer ter netos. Eu estou enganado. Quem tem uma filha quer ter o quê? Agora, se tiver, ame a pessoa, respeite a pessoa, lute por ela, pela libertação dela. Mas não vai desprezá-la de maneira alguma, nem vai discriminá-la. Mas vai orar por ela, mas não vai concordar de maneira alguma. Isso é muito importante, entrar em oração séria e quebrar. Esse dominador não pode aceitar, mas os nossos jovens estão crescendo com isso. A propaganda vem dos perfumes, não sei de quê, um rapaz abraçando outro rapaz, como se fosse a coisa mais natural. Não é natural.
Isso aí nós temos que avisar, como aqui a pessoa acha que desejar, um dia teve um filme, não sei se você viu, um filme evangélico, e o homem estava passando uma luta muito grande, era um homem casado, bem sucedido, profissionalmente tudo, mas tinha uma mulher no trabalho dele que parecia que era aquela serpente mesmo, né? Ele falou, depois, foi a história baseada num fato real que um homem contou, um missionário que ele deixa contar. Ele tinha uma empresa e foi trabalhar uma secretária com ele. E ele disse que todos os dias que eu olhava para ela, ele não aguentava. Começou ele casar, chegar em casa, a esposa amava a esposa, mas não podia parar de pensar na secretária. A mão parecia aquela mão de seda, o nariz parecia o mais perfeito do mundo. Um dia ele disse que estava diante da televisão e o missionário falou assim, isso é demônio. Ele olhou, se você está começando a ser atraído por outra mulher, é um demônio na sua vida. É um demônio. Porque aí se citou mar, aí citou a palavra, não lembro de todos os fatos, e eu disse, missionário, você já viu qual é aquele negócio, passar uma coisa ruim, você saiu. No outro dia, quando eu cheguei lá, eu olhei para a mão dela, até enrugada a mão dela, missionário. Olhei para o nariz dela era até torto, eu não tinha notado isso. É o canto da sereia. Mas no filme foi diferente. No filme, o outro caso, ele foi num terapeuta, né, um homem lá, ele falou, olha, eu sou um homem casado, bem sucedido, eu amo a minha esposa, mas eu estou agora, sabe, ficando apaixonado por outra mulher. Ele disse, isso é comum, isso é uma coisa mais normal, rapaz. Você está fazendo um bicho de 7 cabeças porque não era cristão. A visão dele é de outro. Não seja, é demônio sim. O senhor tem que ser marido de uma só mulher, a senhora tem que ser mulher de um homem só, até nos pensamentos. Não deixe contaminar. A contaminação visual foi com Eva. Vamos ver a Eva? Olha o que diz aqui. Capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e o que? Vento. Olha a tentação dos olhos. Cuidado. E diz mais ainda, e agradável aos olhos. Tentação. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Comeu do que era proibido. Cuidado. Proibido não coloca os olhos. Eva caiu, passou para Adão e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Tanto que a Bíblia não fala pecado de Eva, a Bíblia fala pecado de Adão, porque foi Adão que tinha a palavra e ele caiu. Não devia caído, ele devia ter dado até uma bronca, né? Que isso? Você está doida? Mulher, Deus falou para você no começo, você está comendo disso? Então não caia, cuidado com essa tentação. Davi que caiu feio, depois se levantou. Quando ele se levantou, escreveu o Salmo 101. Vamos ver isso aqui? Salmo 101. Versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, e colocou, ele estava um dia se lavando, viu uma mulher que era bonita, e no coração ele teve o desejo, perguntou, quem é essa mulher? Essa mulher é filha de Eliã, mulher de Urias, deveria dizer que Deus abençoe esse casal, mas não, fez o que não deve, pagou um alto preço. Mas aqui de pé, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Não deixe. Como é que eu consigo, pastor Jaime, fazendo isso? Como é que eu consigo? Primeiro vamos para Abacuque, capítulo 2, versículos 1 e 2. Abacuque é quase no finalzinho do Antigo Testamento. Termina no Malaquias, aí você volta e encontra Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque. Então, só voltar um pouquinho, você encontra o nosso amigo. Estou passando por folha, vou mostrar para você. Abacuque 2. Capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Se apresente ali, lugar seguro. Falei com os pastores, falei com a igreja hoje. Ora, todo dia, 5 minutos, irmão. Ah, muito pouco, pastor. Não, estou dizendo que 5 é o mínimo.
Não saia do seu quarto sem orar 5 minutos. Não vá dormir sem orar 5 minutos. Sem ler 4 versículos da Bíblia, tanto no amanhecer. Mas o que é isso? Você está se apresentando na fortaleza, você está se tornando forte. Vou falar mais. E ele diz mais ainda para nós. E vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for agudo, quando eu for tentado. Quer dizer, o que eu vou responder? Então eu leio a Bíblia. Eu pego, se alguma parte eu estou me sentindo fraco, eu vou ler aquilo. Eu falei para vocês do medo, quando eu comecei, não tinha internet, não tinha nada disso, você tinha que procurar dicionário bíblico, a Bíblia tinha banco de palavras, era uma letrinha, que dava versículos iguais, idênticos. Eu peguei tudo que falava contra o medo, porque eu era tomado pelo medo, não era medo de altura, medo de escuro, medo do que não entendia, medo do nada. E quando vinha o medo, o que eu fazia? Eu respondia com a palavra de Deus. Está escrito, Deus não me deu espírito de medo. Está escrito, não temas porque eu sou contigo. Então eu peguei. Você tem que fazer isso. Você tem que pegar aqueles versículos que falam a respeito da situação sua. Não, pastor, não é pecado, nada não, mas é loucura. Então você tem que ir lá. Primeiro, não leia. 1 Coríntios 2,16, Deus nos deu a mente de Cristo. Romanos 12:2, nós temos que renovar o nosso entendimento, tudo com a palavra de Deus. Por isso ele está dizendo aqui, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, o que Deus fala comigo, e eu responderei quando for arguído. Quer dizer, quando eu for tentado, quando eu sofrer qualquer ataque, eu sei o que responder. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando foi tentado, respondeu com o quê? A palavra de Deus, é o que você faz. Tanto lembra da tensão, não, eu sou morto para o pecado, pronto, fechou a porta para a mente veio, não, mas alguém me provoca, não, a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas eu falo sobre isso já, que eu tenho que ler o 2, que diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passa, o que correndo passa. O Abacuque escreveu isso aqui, um pregador chamado Gordon Lindsay, já está na glória há alguns anos. Ele escreveu um livro chamado Sinais da Próxima Vinda de Cristo. Ele falava sobre isso, ele fazia uma alusão aos outdoors, né, essas placas de anúncios que a pessoa correndo vê. Mas é mais, nós temos que estar tão ligados com Deus que aqueles versículos estarão sempre diante dos nossos olhos, como eu falei dos nossos jovens, que tem que saber, a Bíblia ensina o caminho ao pequenino, quando ele crescer não vai se desviar dele, ensinar o quê? Desde cedo, você um dia vai ter uma esposa, um dia você vai ter um marido, entenda bem, respeitar o pai, respeitar a mãe, sempre dentro da palavra, mas sempre com a palavra de Deus, sem a palavra de Deus não somos nada. Aí vem aqui que ele está dizendo para nós, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá até o fim. O que a Bíblia fala? Mateus 24:13. Deixa eu ver se eu estou certo, conferir aqui. Mateus 24:13, por favor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É até o fim, quer dizer, você até o fim da sua vida, você também será tentado. Não pense que você que tem 80 anos de idade, que não é. Entende? Até o último dia. Você tem que ser um homem de Deus, uma pessoa de Deus até o fim da sua vida, ser guardando tudo aquilo que você ouviu. Agora, para terminar essa parte, Efésios, capítulo 6. É depois de Gálatas, Efésios. Você já teve em Gálatas, então é Efésios agora. Capítulo 6, versículo 10, que é muito conhecido. Ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, você tem que, como é que você fortalece? Você quer fortalecer os seus músculos? Tem que fazer ginástica, não é? Ferro, malhar, aí você vai ter que pegar. E tem que ser constante. Não adianta você fazer uma semana e depois não fazer mais. Fazer um dia, 3 dias, não 4 dias, não. Tem que ser constante, até você pegar músculo, claro, dirigido por um profissional. E você tem que fazer isso. Espiritualmente não é diferente. Você tem que fazer isso, tem que orar constante. Por isso que eu não vá dormir sem 5 minutos. Mas é muito pouco, vá com pouco, se fizer mais tudo bem, mas o mínimo 5, de manhã, de noite, vale. O que você está fazendo? Está se fortalecendo no Senhor, na força do seu poder. No dia da aprovação você não cai, mas ele vai dizer para nós, revestido de toda a armadura de Deus, para quê, pessoal? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas. Qual a cilada? Ódio. A armadilha da ofensa, alguém te ofende, alguém te humilha, é um amigo, é um parente, é uma pessoa da igreja, e você caiu na armadilha, ficou com guarda. Não. Por quê? 12.
porque não temos que lutar contra a carne. Então não caia na armadilha da ofensa, mas não caia na armadilha visual, que colocou diante dos seus olhos. Colocou não só uma ilusão de ótica, mas uma tentação ao que é desejável, mas é proibido aquilo. Eva olhou e disse, puxa, realmente, não esquece isso. Não coloque coisa má diante dos seus olhos, seja santo, porque Deus é santo. Tem que saber, mas como é que eu consigo? No 10, se fortalecendo. Quando o ataque de medo vinha, o que eu dizia? Não, está escrito, Deus não me deu espírito de medo, oh, glória a Deus, está me fortalecendo, você se fortalece assim. A pessoa te ofende, o que você diz? Não, minha luta não é contra a carne e o sangue. O pensamento vem diante dos seus olhos, o que você responde? Romanos 6,12, estou morto para o pecado, porque você está... A palavra de Deus te fortalece, o evangelho é o poder de Deus para resistir ao diabo. Abacuque disse, não, eu ouvirei o que Deus tem para falar comigo, e quando eu for tentado, eu sei o que responder. Quando eu for tentado, eu sei o que eu vou falar com a palavra de Deus. Não é ficar, o missionário diz que tem gente para resistir o diabo, tem que fazer cara feia, né? Como se o diabo saísse pela cara feia. Não é isso que expulsa demônio, não é cara feia que expulsa demônio, senão eu expulsar demônio só olhando para ele. Né? Não, você expulsa é com a palavra de Deus no nome de Jesus, assim que você vence. E ele diz então, portanto, 13, tomai toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes, quer dizer, você não vai cair na cilada dele, você vai ser uma pessoa forte, segura isso.